Você apertou o play? Que bom! Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Divinas Razões. Aceite que você vai gozar desta sua oportunidade até o fim. Escapar por tua vida é viver uma missão possível debaixo da graça de Deus. Você não precisa sofrer mais. E por quê? Porque no áudio-vídeo de hoje você irá continuar aprendendo sobre a doutrina depravação total. Sim, de graça, mas com muita fé, se inscreve no canal. Juntos com o sucesso deste canal, o Senhor nos prosperará. Dê seu like agora e aperte o sininho também agora. Assim você irá ser avisado quando será a hora de desfrutar de mais benefícios que cada mensagem, sim, preparada tem para a tua vida ser abençoada. Sem mais blá 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 blá, vamos à aula. No vídeo áudio anterior, introduzimos o assunto depravação total perguntando qual a sua opinião particular sobre a condição ética e espiritual da humanidade hoje. Conforme a sua opinião, onde irá parar? Sim, isto é necessário porque devemos restaurar nosso conhecimento doutrinário para não usar mal a liberdade que temos pela graça de Deus, sendo mal testemunhas de Cristo. Agora, queridos, sim, por onde devemos iniciar nossa conversa na aula de hoje? Na aula de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para lembrar as opiniões sobre a condição humana. Isso aqui é tão sério porque temos visto e sabemos, ouvimos e vemos quantas coisas ao nosso redor acontecendo. Isso nos recorda de fazer esta viagem no tempo, sim, para lembrar dessas opiniões sobre essa questão da depravação total da humanidade. Começando então em Gênesis capítulo 6, verso 5, Deus inicia dizendo: é grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é má continuamente. Continua comigo analisando. Em segundo lugar, no decorrer da história humana, se ouve a declaração: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Porque isso está levando o homem à prática da abominação, dizendo, já não há, sim, não há quem faça o bem. Então, no decorrer da história, o Salmos 14, verso 1, deve ser lembrado. Porque o insensato, o louco, diz no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação. Já não há quem faça o bem. Sócrates, lembra? O filósofo grego escreveu: é muito mais fácil corromper do que persuadir. Sócrates, em 469 a 394 a.C., é o filósofo muito conhecido, lembrado. E ele disse isso. Agora, na viagem no tempo, nós temos também que lembrar de Jesus, por exemplo, em Marcos 7, sim, Marcos, capítulo 7, verso 20 a 23, sobre a depravação total, podemos lembrar o que Jesus ensinou, dizendo, o que sai do homem, isto é, o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha, Jesus aqui está realmente deixando claro coisas aqui que precisamos parar para pensar. Pois, dentro da questão da opinião sobre a condição humana, olha, Deus deu a dele, já sabemos. No decorrer da história humana, os loucos estão dando as suas visões. Agora, também nós temos Jesus. Não para por aí. Uns 30 anos depois da morte de Cristo, mais ou menos assim podemos pensar, 55, Paulo resume, o apóstolo, resume sim a situação da humanidade dentro do assunto
depravação total, dizendo uma frase interessante. Romanos 3:23, Paulo vai dizer: todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Deixa-me mostrar aqui para você algo importante em relação à depravação total na antropologia paulina, que é muito importante para nós. Dando a vocês 7 vibrantes áreas do ser humano para descrever os aspectos natural do homem caído. Isto é, precisamos levar muito a sério o que vem à frente aqui nessa aula. Sim, vou falar sobre os pontos onde somos controlados pela intensa e vibrante vontade dominante do pecado, do pecar. E isso tem princípios aonde, Pastor Fábio? Olha, queridos, primeiramente, podemos começar a pensar no espírito humano. Sim, o espírito humano. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 11, o apóstolo fala do espírito do homem. Assim podemos entender que o espírito humano, olha bem, é a mais elevada representação, podemos dizer, da natureza humana, recebida da parte de Deus. Por si mesma, essa natureza não é boa nem má. Ela torna-se boa ou má através da influência dominante. É coerente considerar que esta elevada, entre aspas, natureza humana está desativada pela degeneração. E quem o reativa é o Espírito Santo de Deus no processo de conversar, de iluminar, de esclarecer, o processo de conversão, regeneração. Sendo assim, o cristão regenerado tem a natureza sob influência do Espírito Santo. Está me entendendo? Torna-se, por fim, bom em contrapartida. O não regenerado continua escravo do pecado, sendo mau em sua essência depravada. Isso é uma visão da antropologia aqui na questão da visão paulina, sobre a situação caída do homem no seu pecado. Nós podemos sim pensar em um outro aspecto, a alma. A alma é algo interessantíssimo, porque em Romanos 2, verso 9, Paulo vincula a alma humana à prática do mal. No entanto, isso não quer dizer que a alma humana seja má em si mesma, mas por fazer parte do ser humano, está diretamente envolvida na condição geral, pecaminosa do homem. Nós podemos lembrar também, aqui, queridos, de algo interessante, como, por exemplo, o corpo, o soma. Aqui deve-se fazer distinção entre corpo e carne. A finalidade do soma, do corpo, é ser morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, a mudança de um corpo carnal para um corpo glorificado é progressiva, do mesmo modo que ocorre com a mente. Todavia, se você prestar bem atenção, o corpo daquele que não for regenerado por Cristo será destinado à morte apenas. Como está escrito: quem me livrará do corpo desta morte? Por conseguinte, segundo Paulo, o homem natural, o corpo humano tirado da terra, não é espiritual. Nele estão as deficiências, que só pode ser suprida pelo poder da atuação do Espírito Santo agindo de dentro para fora. A carne não sofre transformação, mas o corpo que hospeda, sim, o imaterial, sendo liberto por Cristo da sua influência má e vivendo o sentido da santificação na vida dia a dia, tem condições de agradar a Deus. Nós podemos pensar também em outro aspecto, a carne. Sim, este é um termo muito mais empregado pelo apóstolo Paulo quando estudamos o assunto nas outras cartas dos apóstolos. A carne. Contudo, queremos frisar apenas o conceito antropológico aqui nesse momento, que remonta à fraqueza humana, devido à sua natureza terrena,
carne e pecado estão ligados na teologia paulina. Você pode estudar isso nas cartas de Paulo, ao ponto de o apóstolo a definir como fonte dos maus desejos, como está em Gálatas 5,16. Lembra? Indo mais além, a carne é uma produtora de pecados. E em Gálatas capítulo 5, verso 19, temos a ideia dos seus produtos. Queridos, dentro da visão da depravação total, carne é predominante e conduz à morte, como Paulo diz em Romanos 7, verso 5. Nós temos esses sete alvos aqui a falar. Eu estou falando deles aqui para você, mas não estou aqui definindo prioridades, mas deixando claro que eles existem e precisam ser compreendidos. Nós temos a consciência. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo fala da consciência cauterizada entre aqueles que são enganados pelos que ensinam doutrinas de demônios. E não está faltando demônio para ensinar coisa errada hoje. O fato é que o homem sabe o que é certo e não fazê-lo implica ou explicitamente na sua natureza está a degeneração. Consciência é uma palavra que procura definir o homem como um ser racional. A consciência sabe o que é certo. Todo homem, sim, toda mulher, todos estão. É extremamente ciente de seus atos. Sabemos disso. A palavra consciência pode ser definida como o conhecimento de uma ação acompanhado de uma reflexão. Você tem consciência. Agora, não para por aí. Nós temos a mente. Paulo também fala sobre a questão da mente. É aceito que Paulo utiliza o nós, de acordo com a tradição hebraica, abrangendo o homem como um todo. Mente, sem destacar aqui o intelecto das demais partes. Novamente, mente não é boa e nem má em si mesma. Seu posicionamento moral vai sofrer a influência do que for predominante, a carne ou o Espírito Santo. No caso dos descrentes, suas mentes não são mais vis e cegas como a dos incrédulos, mas sim iluminadas e renovadas pela grande e poderosa palavra, vontade de Deus, agir do Espírito Santo. É muito interessante pararmos para pensar nessas coisas, meus irmãos, porque nós temos também o coração, o cardia. Paulo diz, sim, para descrever o local onde nasce a concupiscência dos homens em sua insensatez. Romanos 1, 21 e 24. Não é o coração que é insensato, é o homem, com a sua degeneração moral, que o faz proceder deste modo, mal, maligno. Paulo vai dizer claramente que ele, em alguns casos, sim, Paulo vai dizer que o coração é o centro das emoções. E em outros casos significa a pessoa em sua totalidade. Ele diria, sim, ainda, no coração que recebemos a iluminação para enxergarmos através de Cristo a glória de Deus, como em 2 Coríntios capítulo 2, verso 6 e Efésios 1, 18. Muito importante sabermos desta visão da depravação, pensando na viagem que aqui estamos fazendo dentro desse prisma, porque, irmãos, olha bem, esta viagem no tempo esclarece para nós muitas opiniões sobre a condição humana. Deus inicia dizendo: no decorrer da história humana se ouve as declarações loucas dos insensatos. Nós vemos Jesus Cristo também falando da questão da depravação humana. Vamos falar aí 30 anos depois, começa sim o apóstolo Paulo fazendo um resumo da situação do coração do homem, dizendo: todos pecaram e necessitam da glória de Deus. E aí eu trouxe agora para vocês esses 7 vibrantes aspectos humanos, 7 vibrantes áreas do ser humano que está ali alojada a queda, o pecado, o mal que a gente está percebendo na humanidade.
estudando com mais a profundidade a questão, vemos que também poderíamos citar aqui onde se origina os 7 pecados capitais, tão bem conhecidos. Envolve todos esses aspectos que eu acabo de lembrar vocês. Fazendo uma viagem no tempo ainda, para lembrar as opiniões sobre a condição humana, podemos lembrar dos 5 primeiros séculos da era cristã, aonde ali conhecemos a história dos pais da igreja, dos patrícios. É importante, por exemplo, Santo Agostinho, em 354 a 430 depois de Cristo, Santo Agostinho escreveu: com a corrupção morre o corpo, com a impiedade morre a alma. Tertuliano também ensinava que pecado tornou-se um elemento natural do homem, presente desde o nascimento, condição hereditária, segundo ele, abrangendo toda a raça humana. Olha que interessante, fazendo uma viagem, sim, no tempo, para lembrar as opiniões sobre a condição humana, podemos lembrar da depravação total ensinada pelos reformadores também. Pode ser aqui apresentada. Lembra? Os reformadores. Nós temos, por exemplo, aí o tão conhecido Martinho Lutero, no século XVI, né? Deu início ao que ficaria conhecido por Reforma Protestante. Ele foi completamente impactado pelo seguinte verso, presente em Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Lutero ensinava que o pecado original está encravado em cada pessoa, de forma que não podemos nos desatrelar dele. Por esta razão, Lutero vai dizer que o pecado é pessoal e natural. O ser humano, na visão de Lutero, é um ser corrompido, envenenado e pecaminoso. Ele, Lutero, dizia e ensinava que o livre-arbítrio está totalmente corrompido, tornando-se assim escravo do pecado e do próprio Satanás. Essa vontade escravizada nos faz desejar o que é mal. Para Lutero, apenas com o auxílio da graça somos libertos. Cuidado com tanta autoajuda, com tantos argumentos e ensinos de alguns coaches mestres por aí que estão se levantando. Quer um dever para você fazer em casa? E escrever mais, e entender mais, e crescer mais nesse assunto? Podemos lembrar aqui estudos ou ensinos dos puritanos. Aí você pode também estudar mais sobre a questão da depravação, queira saber as verdades bíblicas sobre depravação total, analisando as confissões reformadas. Gente, fazendo uma viagem, que é a nossa intenção aqui na aula de hoje, sobre a questão da depravação total, nós temos muitas evidências de que o homem está corrompido e totalmente corrompido. Eu lembro também de dizer para vocês, em 1910 a 1927, a conhecida Madre Teresa ensinava e dizia: a pior calamidade para a humanidade não é a guerra ou o terremoto. Madre Teresa dizia: é viver sem Deus. Quando Deus não existe, se admite tudo. Olha a situação que estamos hoje. Alguns até estão dizendo realmente, como Madre Teresa estava dizendo e dizia: Deus não existe, então não tem limite para nada mais. No século XXI, ora, o nosso, temos homens que se destacam nas redes sociais, dizendo suas opiniões sobre a humanidade e também dizendo sua visão, como será o seu futuro. Então nós não podemos ignorar. Essa aula de hoje é uma viagem para nós chegarmos aqui na questão total da depravação analisada
pela história, pelos homens que passaram pela história, pela visão de Deus. Chegando no século XXI agora, por exemplo, eu posso citar aqui dois filósofos bem conhecidos, que estão aí muito conhecidos e famosos nas redes sociais, como Mário Cortella, né, o famoso, conhecido Mário Sérgio Cortella, um professor brilhante na educação brasileira, filósofo. Ele fala sobre a espiritualidade e a ética. Este, Mário Sérgio Cortella, disse: o ser humano está caminhando rapidamente à extinção. Para ele, Mário Sérgio Cortella vai dizer: o apego às tecnologias pode ser danoso para a evolução da sociedade. Nós sabemos também de um outro filósofo muito conhecido, o filósofo Felipe Pondé. Lembra dele? E no seu canal, no YouTube, diz ele: a humanidade será muito entediada, aborrecida. Vai ser grandemente consumidora de remédios para se sentir melhor. Será também uma humanidade sem noção de organização de tempo, de trabalho. Gente mais velha, em razão da solidão, sentida cedo já. Famílias atomizadas. Ele diz uma desigualdade social gravíssima. Uma humanidade com todo tipo de entretenimento, mas tendo que dormir debaixo de remedinhos. Gente, falando de guerra pessoal e extremidade dos limites do corpo, sem ter real conhecimento disso, é o que nós estamos vendo aí, o vitimismo se levantando. Então, diante desta viagem na história, viagem no tempo, descrevendo aqui pensamentos de filósofos, pessoas, gente divina, gente espiritualmente, gente conhecida, gente famosa, o próprio Deus falando, é a intenção desta aula. E nós vamos concluindo dizendo que tem gente com suas sexualidades sem limites e dizendo que estão ouvindo mais os seus desejos vindo das paixões e potências humanas, da sociedade jovem. Gente que busca viver os papéis gostosos do pecado sem elaborar tais atos, como sendo uma semeadura que amanhã ou depois terão que colher. Esta é a visão da depravação no aspecto, nesta aula de hoje, tendo o histórico. Curta a nossa aula, dê o seu like e aperte o sininho agora. Assim você irá ser avisado quando será a hora de desfrutar de mais benefícios que cada mensagem tem para a tua vida ser abençoada. Até o próximo momento no Divinas Razões. Deus te abençoe. Tchau, tchau.